Olá. Ao contrário do que se possa esperar, a riqueza de um texto não está no fato dele conter 300, 400 páginas. Pequenos textos podem ser também extremamente ricos no sentido de permitir uma reflexão a respeito do pensamento de um autor. É o que acontece, por exemplo, com um pequeno texto de Marx intitulado Discurso pronunciado na festa do aniversário do People's Paper. Este texto ele tem origem em uma fala que Marx proferiu em 14 de abril de 1856, em um banquete que foi organizado em Londres em honra do quarto aniversário do periódico cartista People's Papers. Vocês sabem que o cartismo foi um dos primeiros embriões do movimento operário nos anos 30, 40 do século XIX. O que diz Marx neste discurso? Ele diz coisas basicamente centralizadas no que representa o desenvolvimento do movimento operário à luz do desenvolvimento da sociedade capitalista. Marx começa com a seguinte afirmação: as chamadas revoluções de 1848 não foram mais que pequenos fatos episódicos, ligeiras fraturas e fissuras na dura camada da sociedade europeia. Bom, o que foram as revoluções de 1848? Foram a primeira tentativa do proletariado em alguns países da Europa em derrubar a sociedade burguesa. No entanto, em 1848, Marx assinala que o proletariado não havia adquirido ainda a devida consciência de classe, não estava suficientemente amadurecido para compreender que não existe terreno de convivência e de concessão à sociedade burguesa. Não estavam ainda amadurecidos para compreender que os interesses do proletariado moderno não coincidem com os interesses dos donos do capital. No entanto, embora o proletariado não estivesse ainda suficientemente amadurecido no plano da consciência de classe, a ação do proletariado em alguns países da Europa revelaram que a sociedade burguesa não é tão sólida como ela pretende se apresentar. Ela comporta fissuras, e estas fissuras são dadas pelas próprias contradições internas da sociedade burguesa. E que contradição fundamental é esta? Esta contradição é o fato de que é impossível o desenvolvimento do capital sem produzir ao mesmo tempo, um alto volume de pauperização das massas trabalhadoras. Não tem como o capital se desenvolver de um lado sem produzir a miséria crescente de amplas massas de outro. Marx continua dizendo que estas revoluções bastaram para colocar de manifesto o abismo que se estendia por debaixo desta sociedade. Por outras palavras, aparentemente, a sociedade burguesa não comporta contradições, no entanto, o proletariado que se colocou em marcha contra a sociedade burguesa revelou que esta sociedade ela é perpassada fundamentalmente por profundas contradições. Mostrou que, sob esta superfície tão sólida em aparência, existiam verdadeiros oceanos. Este texto é fundamental também do ponto de vista metodológico, porque Marx vai fazer uma clara distinção entre aparência e essência, entre aquilo que se vê na superfície e aquilo que podemos descobrir quando analisamos a estrutura de um determinado objeto. O caráter destas revoluções de 48, continua Marx, proclamaram em forma ruidosa, ainda que confusa, uma vez que o proletariado não tinha a devida consciência de classe neste momento,
proclamaram em forma ruidosa e, ao mesmo tempo, confusa, a emancipação do proletariado, o segredo do século XIX e sua revolução. Ou seja, apontaram para os esforços da classe trabalhadora em lutar por uma sociedade sem classes. Daí a ideia da emancipação do proletariado. Este segredo do século XIX. Por que o segredo do século XIX? Porque até então não havia se colocado para o proletariado, para o conjunto da classe trabalhadora, a clareza de que é possível superar a sociedade de classes e caminhar em direção a um modo de produção onde as relações de exploração desapareçam, onde as relações comunais possam ser restabelecidas entre os indivíduos, onde a riqueza social produzida possa ser redistribuída de tal modo a permitir a fruição da existência humana, portanto, o gozo da existência humana. Marx continua: é verdade que esta revolução social não foi uma novidade inventada em 1848. O vapor, a eletricidade, o tear mecânico eram elementos revolucionários muito mais perigosos do que determinadas individualidades como Barbet, Raspail e Blanqui. Por que Marx que diz que a revolução não é um fato de 48? Porque, na verdade, ele está apontando para que a realidade é um processo. 1848 vai ser um pouco a síntese deste processo. Vai ser aquele momento em que todas as contradições que vinham se desenvolvendo com o aparecimento da grande indústria, com a manifestação da grande indústria, com a transição da manufatura para a grande indústria, acabam encontrando o seu desaguadouro no descontentamento da classe trabalhadora, que se expressa através da tentativa revolucionária de 1848. Portanto, aqui Marx está apresentando um outro elemento fundamental do método dialético, que é compreender o processo, mas não apenas o processo, e sim a totalidade da qual se reveste este processo. Ele não olha apenas para o movimento operário, para o movimento dos proletários no século XIX. Ele está olhando também para o desenvolvimento do capital e como a relação capital e trabalho produz estas contradições. Contradições estas cuja síntese, repetimos ainda, vai ser as lutas de classes, tal como se colocam em 1848. 1848 vai ser a síntese deste primeiro momento do desenvolvimento do capitalismo industrial. Marx continua: nos encontramos na presença de um grande fato característico do século XIX, que nenhum partido se atreverá a negar. Lembrando que partido, para Marx, é a classe consciente dos seus objetivos. Então, quando ele diz nenhum partido ousará negar, ele quer dizer nem a burguesia, que tem interesses próprios, vai negar que a sociedade tem as suas contradições, e muito menos o proletariado, a partir deste momento, pode negar que as relações de exploração existem e que precisam ser superadas. Sempre que Marx falar em partido, não se deve compreender o partido na sua estrutura formal, tal como temos hoje a leitura. Partido, para eles, para Marx e Engels, será a classe consciente dos seus objetivos, aquela classe que toma partido dos seus interesses, toma posição em defesa dos seus interesses. Nos encontramos na presença de um grande fato característico do século XIX, que nenhum partido se atreverá a negar. Por um lado, despertaram para a vida forças industriais e científicas cuja existência não teria sido possível suspeitar sequer em nenhuma das épocas históricas precedentes. É bom lembrar a ideia que Marx coloca no Manifesto do Partido Comunista de que
O grande avanço da sociedade capitalista foi ter despertado as forças produtivas que se escondiam por debaixo da sociedade. A sociedade capitalista, na medida em que, para produzir mercadorias, precisa revolucionar continuamente as forças produtivas e as relações sociais, vai despertar cada vez mais potências humanas que poderiam ser reapropriadas coletivamente pelos indivíduos. Estas forças estavam adormecidas sob a sociedade feudal, mas elas deixaram de estar adormecidas com o desenvolvimento do capitalismo, seja no seu momento manufatureiro, seja no seu momento industrial, particularmente com o advento da grande indústria. Por outro lado, existem sintomas da decadência que superam em muito os horrores que registra a história dos últimos tempos do Império Romano. Por outras palavras, embora a sociedade burguesa tenha despertado esta potência das forças produtivas e das possibilidades contidas nas relações sociais entre os homens, ela só pode fazer isso através de uma brutalização intensa da força de trabalho. Uma brutalização que vai fazer com que os trabalhadores tenham uma condição pior do que a dos escravos do Império Romano. E por que isso? Porque no Império Romano era necessário ao dono de escravo manter o escravo vivo, sem o que ele não extrairia do escravo aquele sobretrabalho que ele esperava receber, que ele esperava recolher. Na sociedade burguesa, o trabalhador não tem a sua existência assegurada. Ele só consegue sobreviver se vender a sua força de trabalho. E nem sempre ele consegue vender a sua força de trabalho, porque nem sempre também o capital está necessitando de mais força de trabalho, portanto, de mais capital variável para realizar a produção. Então, o assalariado fica sempre na dependência do capital expandir-se para ter a possibilidade de encontrar um emprego. Sem isso, a sua existência não está assegurada. Marx volta na sequência, mais uma vez, à ideia de que a aparência é distinta da essência. Embora aparência e essência formem uma unidade, não existe aparência sem essência, e muito menos essência sem aparência. Por outras palavras, a aparência é a manifestação de uma estrutura. E esta estrutura, necessariamente, sempre vai produzir, no campo da percepção individual e imediata dos indivíduos, certas leituras que não correspondem necessariamente a essa estrutura. Uma discussão que é bem feita por Karel Kozik no capítulo 1 da Dialética do Concreto, em um capítulo intitulado O Mundo da Pseudo-Concreticidade e Sua Destruição. Nesse sentido, é sempre importante, quando se ler esta passagem de Marx, que se atente para o fato de que ele está remetendo à aparência das coisas e não como elas efetivamente são. Daí que ele vai concluir com a ideia de que esta aparência não traduz a realidade. Vai dizer Marx: hoje em dia, tudo parece levar em seu seio sua própria contradição. Vemos que as máquinas dotadas da propriedade maravilhosa de encurtar e tornar mais frutífero o trabalho humano provocam a fome e o esgotamento do trabalhador. Portanto, passa-se a acreditar que é a máquina que dilapida o homem, e não o uso social que o capital dá à máquina. É sempre bom lembrar que, para Marx, a máquina não é boa nem ruim, porque a máquina não pensa. O que acontece é que a máquina pode ser utilizada tanto para liberar o tempo do trabalhador, portanto, criar o tempo livre, como também ela pode ser utilizada para eliminar o tempo livre do trabalhador, se ela estiver colocada no sentido de potencializar a acumulação de capital, por exemplo. As fontes de riqueza recém-descobertas se convertem, por arte de um estranho malefício, em fontes de privações.
Ou seja, quanto mais se produz riqueza, mais miserável é o indivíduo. Então se cria a ilusão de que a riqueza social é negativa para os homens. Os triunfos da arte, portanto, da ciência, né? Os triunfos da arte parecem adquiridos ao preço das qualidades morais. Portanto, quanto mais a ciência se desenvolve, mais os indivíduos são degradados, o que dá a impressão de que a ciência não serve para nada. O domínio do homem sobre a natureza é cada vez maior, porém, ao mesmo tempo, o homem se converte em escravo de outros homens ou de sua própria infâmia. Significa que aquilo que deveria produzir laços de comunidade entre os homens, laços sociais mais sólidos entre os homens, passa a fazer com que os homens tenham apenas relações puramente mercantis, relações puramente egoístas entre si. Eles se relacionam não porque eles se reconhecem como membros do gênero humano, eles se relacionam porque ou têm força de trabalho para vender, ou então porque querem força de trabalho para produzir mercadoria, que é o caso dos capitalistas. Até a pura luz da ciência parece não poder brilhar mais que sobre o fundo tenebroso da ignorância. Todos os nossos inventos e progressos parecem dotar de vida intelectual as forças materiais, enquanto que reduzem a vida humana ao nível de uma força material bruta. Por outras palavras, cria-se a impressão de que quanto mais máquinas existem, mais o homem nega a sua existência enquanto homem. Daí que se identifica a máquina como um problema, e não as relações sociais que estão embasando a utilidade, a utilização da máquina. Este antagonismo entre a indústria moderna e a ciência, por um lado, e a miséria e a decadência, por outro, este antagonismo entre as forças produtivas e as relações sociais de nossa época é um fato palpável e inquestionável. Marx está dizendo, horas, é um fato que, na verdade, a ciência não está servindo ao homem. É um fato, na verdade, que as relações entre os homens passam a ser as relações meramente egoístas, onde um tem a força de trabalho para vender e o outro quer comprar força de trabalho. E é isso que faz com que eles se relacionem. Como é que se sai desta questão? Como é que se sai deste problema? Onde o desenvolvimento histórico-social, em vez de produzir a fruição da vida, produz o massacramento, produz o massacre da vida, produz a deterioração da vida, o empobrecimento da vida cotidiana. Vai dizer Marx, não nos enganemos a respeito da natureza deste espírito maligno que se manifesta constantemente em todas as contradições que acabamos de assinalar. Sabemos que, para fazer com que trabalhem bem as novas forças produtivas da sociedade, se necessita unicamente que estas passem para as mãos dos homens novos, os operários. Ou seja, aqui Marx está dando checkmate na concepção errônea que se tem a respeito da tecnologia, da maquinaria, das forças produtivas. As forças produtivas não existem para massacrar os homens. As forças produtivas existem para permitir a fruição da vida dos homens. Só que esta fruição da vida dos homens só pode acontecer superando-se a lógica do capital e fazendo com que estas forças produtivas sejam reapropriadas e revertidas em prol dos homens que desenvolveram essas forças produtivas e que utilizam estas forças produtivas. Portanto, só podem representar fruição a partir do momento em que se transitar para uma outra forma de sociedade, que no caso do Marx seria o modo de produção capitalista. Marx conclui observando que seriam os
trabalhadores ingleses os que estariam na linha de frente desta possibilidade. E por que Marx vai colocar o proletariado inglês na frente deste processo? Não se trata de uma preferência pessoal, e sim do fato de que o proletariado inglês era aquele que já estava vivendo com a grande indústria, e, portanto, as forças produtivas já estavam suficientemente desenvolvidas para permitir a socialização da riqueza. Lembrando sempre que, para Marx, não se faz comunismo, modo de produção comunista, na miséria. O modo de produção comunista pressupõe a abundância da riqueza social, a fim de que ela possa ser socializada entre os membros de uma sociedade. É somente com o modo de produção comunista que se estabelecem verdadeiramente as relações comunais, as relações de comunidade. Comunidade, para Marx, pressupõe a superação da sociedade de classes. Comunidade não é você ter identidade por morar em uma favela. Comunidade, para o Marx, não é a identidade na miséria. Comunidade, para Marx, é a identidade a partir do momento em que a riqueza social passa a ser redistribuída entre todos os indivíduos de uma determinada sociedade. É isso que vai caracterizar efetivamente a emancipação humana e é isso que caracteriza efetivamente para Marx o espírito de comunidade. Conclui Marx: os operários ingleses são os primogênitos da indústria moderna e não serão naturalmente os últimos em contribuir para a revolução social produzida por esta indústria. Revolução que significa a emancipação de sua própria classe em todo o mundo e que é tão universal como a dominação do capital e a escravidão assalariada. Aqui vale a pena fazer alguns comentários finais. Quando ele fala que se trata de uma revolução social, é porque Marx diferencia revolução política e revolução social. A revolução política é aquela na qual uma classe coloca abaixo a classe que até então dominava e reinstaura uma nova dominação de classe. Revolução social, para Marx, é aquela que se faz não para reinstaurar uma nova relação de classes, e sim para eliminar todas as formas de dominação de classe. É somente neste sentido que ele se permite também falar, nesta passagem, da emancipação da sua própria classe. Ou seja, não se trata de você simplesmente eliminar a dominação do capital sobre o trabalho e fazer com que o trabalho restaure novas formas de dominação. Se trata de você superar a sociedade do capital e instaurar uma sociedade onde você não tenha mais relações de exploração. É somente aí que se chega à sociedade emancipada. Para Marx, este movimento é uma possibilidade histórica, não uma inevitabilidade histórica. Para Marx, não existe fatalismo na história. O que ele está dizendo é que o proletariado, como é a classe explorada da sociedade burguesa, apresenta todas as condições para lutar contra esta exploração e todas as formas de exploração. No entanto, para Marx, é bom lembrar, o proletariado não é uma categoria sacrossanta, como ele diz no livro, escrito juntamente com Engels, A Sagrada Família. O proletariado não é uma categoria histórica a ser cultuada, ele só tem a sua importância histórica se efetivamente ele conduzir um processo que conduza, que realize a superação da sociedade de classes. Com isto, terminamos nossas observações a respeito deste pequeno texto de Marx. Espero que tenham gostado. Enviem suas considerações positivas ou negativas e fortaleçam o nosso canal, sempre em defesa da sociologia. Até a próxima!